Amém. A você, meu irmão, minha irmã, boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Iniciamos mais essa live, adorando ao nosso Deus, exaltando o seu nome, porque Ele é digno de ser louvado. Para iniciarmos a nossa celebração dessa final de tarde, início de noite, eu quero convidar você a abrir no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Então você que tem aí a sua Bíblia, você abre ela. Você que tem seu smartphone, seu iPhone, seu Samsung, seu Motorola e por aí vai. Vai abrindo ele aí então, por favor. Salmo de número 23. Hoje nós temos aí muitas marcas de celular. Aquele tijolão, quem comprou ele pela primeira vez. Não sei se você tem ele aí. Diz assim, meus irmãos, Salmo de número 23, e para que você interaja conosco, vai dizendo amém se você for encontrando. Vai dizendo amém, amém, eu encontrei, amém, já estou com o texto aberto, para a gente cultuar a Deus junto, simultaneamente. E daqui a pouco apresentar a Deus canções pelos quais o nome dele deve ser exaltado para a glória do nosso Senhor Jesus. Salmo de número 23, você então com sua Bíblia aberta, seu telefone, seu tablet. Diz assim o Salmo de número 23, versículos de número 1 em diante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém e amém. E a casa do Senhor, hoje, é o seu lar, meu irmão e minha irmã. Feche os seus olhos se você pode. Vamos orar. Pai, te damos graça, te damos louvor. Recebe o louvor dos nossos lábios, também do nosso coração, a nossa oração feita neste momento. Senhor, que o Senhor, por meio dessa comunicação virtual, alcance, Senhor, todas as casas. Que, Senhor, o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, purificar-nos, santificar-nos e preparar um povo, ó Deus amado, um povo, ó Deus, que estará contigo em breve no altos céus. Nós te celebramos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Nós te adoramos, Deus. Recebe, Espírito Santo, toda adoração.
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Espírito Santo, nós te adoramos, Jesus. E você que está nos assistindo aí da sua casa, que você possa neste momento colocar o teu coração à total disposição do Pai. Sabemos que nós estamos enfrentando um problema, uma crise, mas o Senhor, Ele sempre tem uma provisão. O Senhor, Ele sempre tem um plano perfeito. O Senhor, Ele sempre tem a resposta de todos os nossos problemas e das nossas causas. Portanto, você somente creia, você somente confie
E acredite que o Senhor, Ele é poderoso para realizar todas as coisas e te abençoar em todas as suas áreas. Portanto, descanse teu coração, creia nele e confie. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor acolhedor. Sinta o afago, o abraço dos Deus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Do procelar silêncio do céu, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Olha só. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou.
Amém. Louvado seja Deus que nos permite adorar. E essa canção faz jus ao texto que nós vamos refletir, que é o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. E essa belíssima canção ajuda a gente a entender o que Jesus fez por nós e fez também por esse texto, por essa mulher nesse texto que vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo de número 8. Os versículos são os versículos de número 1 em diante. Tá bem? Então você que está aí com o seu celular, seu smartphone, seu tablet, a sua Bíblia em folha, enfim, você pode abrir para nós aí, por favor, seu Motorola, seu Samsung, tem um da Chinazinha que eu esqueci o nome, isso aí, que diz assim, meus irmãos, louvado seja Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentado-se, ensinava-os. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, e endireitando-se lhes disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, a não ser a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela lhe disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Você pode, feche seus olhos, vamos orar para a glória do nosso Senhor Jesus. Pai, te damos graça, lhe bendizemos o seu nome, pelo privilégio que temos, ó Deus, de mais uma vez estar diante da sua palavra. E nessa tarde, finalzinho de tarde e início de noite, nós queremos te adorar pelo privilégio que temos de compartilhar a sua bendita e santa palavra. Senhor, ainda que pelos canais virtuais, pelos canais online, por toda essa tecnologia que está diante de nós, que a sua palavra, Senhor, alcance os lares, alcance os corações, Senhor, que haja vida, que haja, meu Deus, esperança, Senhor, para aqueles que têm passado por grandes provações e tribulações. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos até aqui, amém e amém. Meus irmãos, você que assiste, você que nos acompanha, a nossa equipe que tem nos auxiliado, equipe de mídia, comunicação, tecnologia, louvor, enfim, todos vocês que têm nos auxiliado, nos acompanhado. Esse é o belíssimo texto que você conhece muito bem, mas para que a gente consiga fazer uma reflexão, ainda que breve, eu quero poder explorar com você alguns aspectos desse texto, mas aquilo que aconteceu antes para chegarmos nesse texto. Tudo isso começa, na verdade, no capítulo 6. É no capítulo 6 que esse texto vai ganhar a vida, a partir do contexto do capítulo 6. O que está acontecendo? Jesus multiplica os pães. Você conhece bem o texto da multiplicação. Jesus multiplica os pães, e é aquele diálogo que ele tem com 2 dos seus discípulos, e Jesus faz um grande milagre, e ao final desse milagre, Jesus ainda pede para que os seus ajudadores, os seus discípulos, pudessem colher os pães que haviam sobrado, e recolheram 12 cestos. Na sequência desses eventos, Jesus anuncia ser ele o pão da vida.
E esse anúncio de Jesus, de dizer que ele era o pão da vida, é que deu o maior problema. Por quê? Porque a partir dessa mensagem, Jesus começa a iniciar e dizer quem ele é. E alguns dos seus discípulos, dos seus seguidores, acham a palavra de Jesus um tanto difícil, porque num dos versículos Jesus fala que eles estavam ali apenas, não pelos sinais que Jesus havia feito, mas sim pela comida e pela bebida. E Jesus faz uma exposição ali a respeito daqueles irmãos e a respeito também do seu próprio ministério, enfim, a respeito de tudo que ele vinha fazer, a sua missão. No finalzinho do texto, alguns daqueles que o ouviram falar, que ouviram Jesus falar, começam a abandonar porque consideram que as suas palavras é dura demais, severas demais. E Jesus finalmente fica apenas com os 12. Aqueles mesmos 12 que iniciaram junto com Jesus o milagre da multiplicação. Ou seja, que partilharam os pães nos grupos que Jesus decidiu separar, grupos de 50, grupos de 100 e assim sucessivamente. E aí, a partir disso, é que todo o texto, todo o enredo do texto vai ganhar vida. O texto do capítulo de número 8 passa a ter essa vida a partir disso. Por quê? No capítulo 7, por conta disso que Jesus falou, de quem ele é, a missão que ele está por fazer, ele começa a ser perseguido na Judéia. Os grupos religiosos começam a buscar um mecanismo para poder matar Jesus. Inclusive, num desses mecanismos, os grupos religiosos, saduceus, fariseus e mestres da lei, pedem para que 3 soldados, grupos de escolta, procurem Jesus para matá-lo. E eles procuram Jesus e chegam até Jesus, mas Jesus estava ensinando, Jesus estava assentado ensinando as pessoas, as pessoas que queriam ter vida eterna por meio de suas palavras. E a partir daí, esses soldados voltam sem Jesus e os que o enviaram interpelam: cadê o Jesus? Cadê aquele que nós pedimos que vocês trouxessem aprisionado? E eles respondem, talvez uma das respostas mais incríveis das Escrituras, porque a resposta desses soldados é simplesmente uma resposta cristocêntrica. Eles dizem: jamais ouvimos alguém falar assim. Tinha alguma coisa, não apenas no conteúdo de Jesus, mas também na sua fala, que transmitia a verdade, que transmitia a vida. E esses soldados foram impactados por essa palavra. Então eles começam agora a arquitetar um outro plano para matar Jesus. Nesse momento da história, eles estavam num período de festa. Só para que você saiba e tenha conhecimento, os judeus tinham 7 grandes festas. 3 eram as que mais davam destaque. A primeira das 3 que se destacavam era a Páscoa. Comemorava-se então a saída do Êxodo, lá do Egito. Então, eles tinham a prática de fazer festa nessa ocasião, na ocasião de Páscoa, para celebrar a grande libertação que Deus dera lá no Egito para eles. A segunda festa que eles tinham como característica, além das demais, que era também muito comemorada, era a festa de Pentecostes, que celebrava as colheitas. Então, dado o dia de Páscoa, contava-se 50 dias e no 50º dia comemorava-se o Pentecoste, que era a celebração das colheitas. E aí eles celebravam e adoravam a Deus também por isso. E a terceira festa, que era uma festa muito comum em Israel, entre os judeus, é a festa dos tabernáculos, que essa festa tem por objetivo celebrar a vitória que Deus dera durante os 40 anos que eles peregrinaram na terra, no deserto, antes de chegar na terra prometida. É essa festa, a festa dos tabernáculos, que Jesus está agora sendo inserido nesse contexto dessa festa. A festa dos tabernáculos, ela servia também para mostrar a fragilidade de Israel e a glória de Deus. Por que fragilidade de Israel? Porque nesse período em que Israel transitava nos desertos como nômades, eles construíam tendas, pequenas tendas muito frágeis,
para poder passar um tempo, passar uma temporada, para passar às vezes um dia, e Deus pede então que seja comemorado essa festa para que eles se lembrem do poder de Deus, da glória de Deus, de como Deus o cuidara, apesar da fragilidade da nação, apesar da fragilidade do seu povo. Tendas frágeis, a semelhança do que eles construíram no tempo do Êxodo, eles também construíam para celebrar essa festa. Eles construíam já no tempo de Jesus essas pequenas cabanas. Passado esse episódio, ainda no capítulo de número 7, que é um episódio interessante, porque Jesus não queria ir para essa festa. Ele estava agora na Galileia, aonde ele havia sido criado. E os seus irmãos incentivam ele para que ele vá, para que ele apareça, e ele diz que não é o momento, ele diz que não é a ocasião oportuna para celebrar essa aparição. E passado isso, os irmãos dele, toda a Galileia, todos os judeus compareciam a isso. E Jesus, ele decide ficar na Galileia. Mas, no final, a festa era celebrada por 7 dias. No 8º dia, era dia de descanso. Jesus, então, aparece. Ele aparece ensinando as pessoas no templo. E o seu ensinamento é um ensinamento extraordinário, porque ele diz: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais sentirá sede. Ou melhor, perdoe-me, eu estou confundindo o texto. Ele diz: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim se tornará fontes que jorrarão essa água. E a partir também dessa fala de Jesus, os grupos religiosos, os mestres da lei, os judeus, aqueles grupos acirrados que tinham inveja de Jesus, passam agora a tramar novamente a sua morte. Nós precisamos, esse era o pensamento da época, nós precisamos de um jeito para poder matar Jesus. E aí, no finalzinho dessa festa, que é a festa dos tabernáculos, eles descobrem, eles manipulam uma situação que é o texto que nós lemos, que é uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Uma mulher que estava sendo agora coagida. Uma mulher agora que é lançada aos pés de Jesus enquanto ele ensinava as pessoas. Uma mulher agora que está num cenário de humilhação. Uma mulher agora que sim, pecou, mas agora está diante do povo, publicamente sendo exposta, sua vergonha, o seu pecado sendo exposto. Na verdade, isso era uma cilada, não apenas para apontar o pecado da mulher, mas para tentar encontrar alguma fragilidade no ministério de Jesus. Essa cilada tinha 3 principais características. A primeira era fazer com que Jesus fosse contra a lei de Moisés, jogar Jesus contra Moisés. Esse era o primeiro objetivo. Por quê? Porque se Jesus dissesse que ela não era passível do crime pelo qual ela cometeu, aquele crime, o crime de adultério, meus irmãos, era um crime passível de morte. Lá na lei, em Levítico, diz que cada mulher ou um homem que fosse pego em flagrante adultério, ambos, aqueles que adulteraram, deviam ser levados diante do povo e ser apedrejados. Então eles chegam para Jesus e apresentam para Jesus uma criminosa, ou seja, alguém que cometeu um crime contra a lei do Senhor. Afinal, o 7º mandamento é: não adulterarás. E esse mandamento agora está diante dessa mulher, acusando-a, fazendo dela então uma criminosa. E eles, diante disso, apresentam para Jesus a alternativa. Que alternativa é? Na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. E tu, o que dizes? E Jesus, se ele fala que não é para apedrejar, porque Jesus pregava misericórdia, ele estava então indo contra Moisés. A segunda tentativa, ou melhor, o segundo modo de tentar pegar Jesus, era eles queriam também colocar Jesus contra a lei romana. Por quê? Porque naquela época, se Jesus falasse, então cumpra a lei de Moisés e apedrejem a mulher, eles iam então inflamar o coração dos romanos para poder prender Jesus. Por quê? Porque o direito à vida e à morte estava na legislação romana, ou seja, só romanos poderiam cumprir com isso, matar alguém ou punir alguém com seu crime e punir com a morte.
Então eles estavam tentando jogar Jesus contra Moisés, tentando jogar Jesus contra Roma, e o terceiro desdobramento disso era que eles estavam tentando colocar Jesus contra o povo. Então, todas essas pegadinhas, esses modos, essas armadilhas, Jesus se desfaz dela com uma única frase. E com uma frase que é talvez uma das frases mais incríveis das Escrituras, porque a resposta que Jesus dá a tudo isso, a tudo aquilo que a mulher está sendo criminalizada, a tudo aquilo que eles querem prejudicar Jesus no seu ministério e a resposta que ele dá é uma resposta dizendo o seguinte: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que não tem pecado seja o primeiro, e o texto vai dando o seu final, vai dando o seu complemento final, com os mais velhos lançando as pedras ao chão e os mais novos também, até que finalmente ela fica com Jesus, apenas com Jesus. E Jesus a despede. E diante disso, eu gostaria de dividir algumas lições práticas para que a gente possa refletir sobre isso. Lições preciosas que esse texto me ensina. E a primeira lição é que o nosso pecado, ou aquilo que nós cometemos de errado, precisa ter um encontro com Jesus. Seja pelas vias mais absurdas como essa, ou seja pelo caminho do arrependimento. E eu acredito que você pode escolher nessa noite, irmão e irmã. Você pode escolher ser exposto, ou você pode escolher se arrepender e se achegar a Deus. Note comigo que os homens que encontraram essa mulher em flagrante adultério trouxe ela até Jesus. E Jesus estava com um público, ensinando um grupo de pessoas, e ela é colocada, ela é exposta diante disso. Não apenas o crime que ela comete, o pecado que ela comete, mas sim também a sua vida moral é colocada ali. Nós precisamos encontrar com Jesus, irmãos, mas diferente do que os grupos religiosos intentavam, diferente até mesmo do que ela pensou, porque aquela mulher achou que estava indo para um julgamento. Ela não estava indo para um julgamento, ela estava indo para um encontro. Irmãos, coloque isso na sua cabeça. Julgamento é diferente de encontro. Jesus vai te encontrar. Assim como o texto da ovelha perdida que se perde dentre as cens, e o pastor é que vai atrás da ovelha, o pastor é que vai te encontrar, meu irmão, minha irmã. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter experiência com Jesus, você precisa nutrir esse desejo de ter uma experiência extraordinária com Jesus. Essa mulher chega diante de Jesus achando que vai passar por um julgamento. Na verdade, ela não está passando por um julgamento, ela está tendo um encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de um encontro com Ele. O nosso pecado precisa sim ser exposto a Ele. As nossas faltas, as nossas culpas precisam ser apresentadas sim diante dEle. É diante dEle que nós podemos ter esse encontro verdadeiro, falar das nossas falhas, falar da nossa culpa, falar do nosso pecado, porque isso é um encontro. Assim como você, irmã, que já casou, teve o seu primeiro encontro, você deve lembrar muito bem do encontro que você teve com o seu marido, que na época foi seu namorado. Como que não foi aquele encontro, o coração palpitando, aquele encontro gostoso num cinema, dividindo experiências. Hoje já não divide tantas experiências, hoje é mais difícil. Brincadeira à parte, você e eu precisamos ter um encontro com Jesus. O nosso pecado precisa ser manifesto, exposto diante dele. Segunda lição que eu gostaria de dividir com você é o silêncio de Jesus. Quando essa mulher é traga e colocada diante de Jesus, os grupos, os acusadores, a promotoria que faz a acusação contra aquela mulher, falam do artigo e do inciso pelo qual ela está sendo acusada. E perguntam qual é a atitude de Jesus, já que a lei devia mandar ela para a corte marcial e assim ser morta por aquele pecado. E Jesus, no versículo de número 6, ele silencia. Ele fica em silêncio. E eu não sei você, irmão e irmã, que possa ou não ter experimentado o silêncio de Deus, ou tenha experimentado o silêncio de Deus por esses tempos.
E o silêncio de Deus, por um breve tempo, para nós pode ser uma eternidade. Sobretudo nós que almejamos, desejamos que Ele fale conosco, que Ele ministre os nossos corações, que Ele nos dê a resposta para a alma, que Ele nos dê o remédio para as nossas feridas. Como que não deve ter sido a agonia daquela mulher que está sendo acusada, que está presente diante de um juiz, já que o nosso Senhor, Ele é o reto e único e verdadeiro juiz de toda a terra. E ele, em vez de responder, se dobra ao chão. E a se dobrar ao chão, se silencia. O silêncio de Jesus também faz parte da nossa vida. Quantas vezes nós já oramos, pedimos, clamamos a Ele e Ele se silencia diante do nosso clamor. O fato dele se silenciar não significa que ele não está fazendo nada, porque se você notar comigo no texto, embora ele não responde, ele escreve alguma coisa na terra, ele escreve alguma coisa no chão. Eu não quero falar com você sobre isso, o que ele escreve, porque o que ele faz é muito mais importante do que o que ele escreve. Mas ele está escrevendo alguma coisa. E esse silêncio que ele está provocando, tanto para os seus acusadores, quanto para o público pelo qual ele estava ensinando, e para aquela mulher, causa uma tensão, causa muita tensão e, em alguns casos, precipitação. Porque quantos de nós já fomos precipitados em nossas vidas, tomamos decisões, porque Deus, em algum momento, por um segundo, se silenciou diante das nossas causas. E a gente se precipita, e a gente toma a decisão, a gente não espera Jesus produzir essa decisão que só pode vir dele. O silêncio de Jesus. Terceira lição que eu gostaria de dividir com você, a sentença de Jesus. Então, o primeiro é o encontro com Jesus, o silêncio de Jesus. Terceiro, a sentença de Jesus. Note comigo no texto, irmão, que na sentença de Jesus, Jesus não sentencia a mulher, sentencia os juízes. É os seus algozes que são julgados por Jesus. Porque a resposta que Jesus dá é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus tira o foco da mulher e joga o foco agora nos seus algozes. Joga o foco agora nos seus provocadores. E fazem com que aqueles homens tenham uma crise moral, uma crise aguda, a ponto de novo, Jesus se voltar ao chão e continuar a escrever o que está escrevendo. Por quê? Porque de novo nós temos um momento de silêncio. Mas é um momento de silêncio já sentenciado. A sentença de Jesus foi para os seus algozes, não para aquela mulher. Por isso que o mesmo Jesus incentiva para que nós não façamos julgamentos alheios. Por isso que o mesmo Jesus disse que se a gente for falar da trave do nosso irmão, que a gente possa ter consciência de arrancar o do nosso. Falar do cisco do irmão, mas para arrancar a trave que está no nosso. Porque por vezes, quando podemos pedir julgamento a Deus, nós podemos ser julgados por Ele. Jesus agora tira o foco e bota o foco agora nos seus juízes. Por quê, irmão? Porque os homens, quando julgam, são perversos, são maus, são malignos. Jesus sabia que se deixasse essa decisão para eles, aquela mulher poderia sofrer e sofrer mais do que o necessário. A semelhança da experiência de Davi, quando Davi fez o recenseamento do exército, mesmo sendo aconselhado pelo seu general, ele continua com o recenseamento. Deus não se agrada disso. E Deus traz 3 propostas para Davi, está em 2 Crônicas, se não me falha a memória. Ele fala: você, Davi, você será punido. E a sua punição você vai escolher. Tem três disciplinas que eu quero dividir com você, Davi. A primeira é 3 anos de fome. A segunda é 3 meses fugindo dos seus inimigos. Ou 3 dias de espada de Deus. E a resposta que Davi dá é extraordinária, porque a resposta que ele dá é a seguinte: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que nas mãos dos meus adversários, porque os homens são maus. Os homens são maus, irmãos. Então Davi faz a escolha pelo julgamento de Deus, pela mão de Deus, porque o próprio Davi reconhece que Deus é rico em misericórdia. E o que Jesus está fazendo, sendo nesse momento, é rico em misericórdia.
Quarta lição das 10, falta poucas, irmãos. Nós temos 10 lições para dividir com vocês e o desespero toma conta do olhar dos nossos irmãos que estão por aqui por perto. Quarto, estando a sós com Jesus. Na medida que Jesus dá a sua sentença, aqueles homens são tomados de um terror em sua mente. E eles começam a lançar as pedras fora. E Jesus está inclinado e de repente ele está curvado, de repente ele se inclina novamente. E agora ele está sozinho com a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? A mulher, que estava envergonhada pela situação, ela levanta a cabeça, olha também e diz: não tem mais, Senhor, não tem mais nenhum daqueles que estavam me acusando. Irmãos, o melhor estado que o crente pode estar em sua vida é a sós com o Mestre. Estar sozinho com Jesus é desfrutar de sua misericórdia, é desfrutar de sua graça, é desfrutar daquilo que os homens não entendem. É desfrutar não do juízo, não da punição, mas é desfrutar do seu amor, da sua misericórdia, é desfrutar de sua graça bendita. Estar a sós com Jesus, a semelhança do que ele, o próprio Jesus, ensinou aos seus discípulos, dizendo: olha, quando vocês quiserem orar, entrem em casa, fechem a porta e em secreto orem ao Pai que secretamente os vê. É um chamado à intimidade. Aqueles que viriam para acusar já não estão mais lá e Jesus agora está a sós com ela. Irmão, não é a primeira vez que Jesus está a sós com alguém. Vira e mexe nos evangelhos, você vai perceber Jesus tirando a parte para fazer um milagre, para curar, para se relacionar, enfim. Mas em alguns textos bíblicos você vai perceber Jesus dizendo assim: e retirando esse ou aquele à parte, ou seja, para estar a sós. O culto congregacional é uma bênção, irmãos. É uma das coisas mais deliciosas. Eu não vejo a hora de a gente poder se reunir aqui de novo. Nós podemos nos abraçar de novo. Nós podemos nos alegrar em Cristo de novo. Mas quando Deus nos chama a sós, Ele nos chama para a intimidade, nos chama para o conhecimento do seu caráter e de suas virtudes. Porque essa mulher contempla as virtudes e o caráter de Deus em Cristo. Misericórdia, graça. Quinto e último, para que todo mundo sorria agora. Ela tem o recomeço de sua vida em Jesus. Porque no verso finalzinho do texto, Jesus adverte ela assim. Jesus não concorda com o pecado dela. Mas Jesus perdoa o pecado dela. E o que significa ter o perdão dos nossos pecados, irmão e irmã? Recomeço. É um recomeço para aquela mulher. É um recomeço também para você. Você pode recomeçar hoje a sua vida. Você que se sente indigno, você que se sente fraco, você que se sente abatido, você que se sente humilhado, a semelhança dessa mulher que foi pega em adultério. Você que se sente envergonhado porque é o mesmo pecado, é o pecado que jaz à nossa porta, jaz à nossa mente, ocupa às vezes o nosso coração e a gente se sente indigno até mesmo de estar a sós com Ele, porque na nossa cabeça Ele vai nos julgar, Ele vai nos acusar, mas Ele nos convida a recomeçar. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, perdoados são os teus pecados, pecados, plural. Vá em paz, vá, não peques mais. Recomece a sua vida, recomece a sua história, recomece o seu ministério, recomece o seu chamado, recomece a sua família. Sempre há tempo para um recomeço, desde que nos arrependamos do nosso mal e nos ajoelhemos diante do nosso Senhor e assim possamos encontrar nele, a sós com Ele, o perdão e o recomeço das nossas vidas. Espero que essa palavra possa ter te abençoado. Feche seus olhos. Vamos orar, ore comigo, para que possamos, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor, que nós possamos desfrutar dessa intimidade pelo qual Ele nos convida. Senhor, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Nós louvamos o nome que está acima de todo nome. Pedimos, ó Deus, e suplicamos que essa reflexão
possa nos levar, Senhor, a Ti. Possa nos levar, Senhor, a Ti, Pai, apenas a Ti. O Senhor não nos convida, não nesse momento, para um julgamento, mas o Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor não nos convida para nos apontar, mas o Senhor nos convida a estar. Senhor, muito obrigado por esses irmãos e irmãs que têm nos assistido, nos ouvido, prestigiado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, que essa palavra possa ser bênção, Senhor, sobre as suas vidas. Que possamos, Senhor, possa, meu Deus, ser derramado nas casas. Haja cura, haja milagres, haja prosperidade. Que portas venham se abrir, que milagres venham acontecer, que salvação possa ser, meu Deus, ministrado nesses lares no qual essa palavra é chegada. Abençoa e cura-nos, ó Deus. Santifica-nos para Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais essa canção e eu já volto para encerrarmos aqui em nome de Jesus. a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Aleluias. Te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Recebe o nosso louvor, Deus. Final dessa tarde, início de noite. Senhor, abençoa, Pai. Aonde chegar essa mensagem, essas canções, as nossas orações. Senhor, nós celebramos a Ti, Senhor, nessa noite.
Suplicamos a tua graça. Abençoa, meu Deus, os meus irmãos. Aqueles que, apesar, Senhor, do distanciamento social, aqueles que, apesar, Senhor, das lutas e tribulações, têm se mantido fiel a Ti. Nós oramos, meu Deus, com aqueles que têm e continuam ofertando, dizimando. Nós pedimos as Tuas bênçãos. Pedimos, ó Deus, também por aqueles que hoje não podem, que o Senhor venha abrir portas, que milagres venham acontecer. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e Te agradecemos. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã.